Muito bem, pessoal, vamos para mais notícias do Cruzeiro. No domingo, o Cruzeiro vai encarar o Internacional fora de casa, né, gente? Vamos conferir esses dois cortes que estou trazendo para vocês, dos comentaristas do Alterosa Esporte e dos donos da bola, trazendo as melhores escalações do Cabuloso para enfrentar o Internacional, que segue invicto sem perder no ano de 2025, né? Vamos conferir tudo isso aqui agora, mas antes já peço que você que gosta dos cortes do Cruzeiro, já deixe seu like, se inscreva no canal, para que eu possa sempre estar trazendo mais vídeos para você. Sem mais delongas, bora para mais um vídeo, gente. Em campo contra o Internacional. Passado não entra em campo, mas sempre deixa a gente com a pulga atrás da orelha, né? Porque fora de casa contra o Inter, ô tabuzinho difícil de ser quebrado, viu? E vamos que vamos. Ou seja, uma sequência aí pro Cruzeiro esquecer o Campeonato Mineiro. Esses dois jogos, mesmo ganhando do Mirassol, com um futebolzinho que a gente fica preocupado, vão pra cima aí do Internacional. Daqui a pouco a gente fala sobre odd da KTO também. Ô, Gão, bora falar então mais um pouco sobre o Cruzeiro, né? Colocar na tela aí algumas fotos, né? Foi o que a gente conseguiu aí nas redes sociais do Cruzeiro treinando, continuando esse trabalho, pensando então nesse jogo em casa. Quer dizer, em casa não, fora de casa, contra o Internacional, lá no Sul. E aí, Gão, já vou completar e colocar aí na tela, por favor, a ficha técnica, então, desse jogo do Cruzeiro, né? Pra gente analisar aí a arbitragem dessa partida, quem vai comandar esse jogo lá no Beira Rio é o Marcelo de Lima Henrique. O sangue de Jesus tem Trio poder. de arbitragem do Ceará, e a Daiane Muniz, de São Paulo, fica com o VAR. Daiane é que estava no VAR no Galo e Grêmio, tá? Exatamente. Ela tem inclusive aquela tomada de decisão que a Nadine entendeu como sendo errada, né? Do pé alto. Marcelo de Lima Henrique, o Fael gosta muito dele. Eu tenho uma preocupação com o Marcelo de Lima Henrique, que ele costuma inverter muito as jogadas em campo. Não, eu não gosto muito dele, não. Eu não gosto da profissão, mas assim, eu acho que ele vem de um bom período errando pouco em relação aos demais. Não acho, não. Eu acho que ele inverte muitas faltas em campo. Eu acho que ele tem uma leitura equivocada de algumas jogadas, assim. Eu começo a ver ele, por exemplo, pelo menos ele não é como, vou dar um exemplo para você, como, por exemplo, Daronco, que foi um cara que eu admirava muito. Gostava quando o Daronco vinha pro painel de arbitragem. Klaus também era outro também, mas eu acho que à medida que o árbitro vai pegando fama e vai pegando nome, eu acho que ele quer aparecer demais. Não é o caso do Marcelo de Lima Henrique, mas a minha preocupação é só essa leitura equivocada do jogo, que às vezes ele dá muita falta invertida na parada. Por exemplo, às vezes o seu volante ele tira a bola do cara assim, e ele tem uma leitura que às vezes teve uma mão que não teve, um toque que não teve, fica parando muito o jogo, né? Nesse caso eu gosto mais do árbitro mesmo, que deixa o jogo correr, que favorece inclusive o Cruzeiro, desde que o Cruzeiro não se permita essa trocação como foi no jogo com o Mirassol e nem dê campo pro adversário como foi o caso do Santa Fé. Deixar claro pra torcida do Galo, viu, gente? Só reforçar, não gosto do Marcelo, que eu não esqueci aquele dia lá em 2015 no Independência, não. Ô, povo, Atlético Paranaense, Tô falando que ultimamente ele vem bem. Agora o pessoal tem que jogar de acordo com o árbitro também, né? Quando o árbitro é de dar menos falta, o cara chega mais junto, o árbitro dá muita falta. E no VAR aí ela não liga para pé alto, não. Então pode jogar com o pé lá em cima, gente, que a Daiane aí não vai dar nada. O Toledinho só colocou uma coisa interessante, que é o seguinte: quando você tem que mudar seu pensamento, sua característica, porque o juiz tem uma interpretação, preocupa a gente pra caramba. Porque na Europa, o juiz, o Carequinha lá, que foi da final da Copa do Mundo 2002, que é quem dirige toda a arbitragem da Italiano. Europa. Como é que é? É o italiano. Eu esqueci o nome dele agora, mas um baita de um árbitro. O que ele fez? Ele padronizou na Europa como se joga. Ou seja, ele tira a mercê aquela condição da interpretação do árbitro. Ele falou, ó, coloca 10 possibilidades de mão dentro da área. A nossa leitura tem que ser essa aqui, ó. Para esse caso é isso que se apita. Aí você tira a interpretação e você coloca um padrão dentro de todo o quadro de arbitragem. Aí fica fácil, porque aqui você vai jogar. O Daronco dá falta nessa situação. O Klaus não entende como falta. Marcelo de Lima Henrique vê que aqui é pé alto. Aí o outro lá, o Edilson, lá vê que não é. Aí o outro vê que... Aí você fala, que confusão é essa? O que a gente fala muito aqui na Alterosa Esporte... Colina, perfeito. Baita Carequinha, né? O Carequinha italiano, sim. O que a gente fala muito no Alterosa Esporte é sobre a falta de critério, né? Exato. De crítica em relação à arbitragem. Um vê uma coisa, o brasileira. outro não vê, aí o outro vê, aí você tem que jogar... A careca na Europa é o que tem mais. E os atos mais acabados do mundo são da Europa. Eu tô vendo jogo lá do inglês, você abre até uns 58 anos. Pega lá a ficha dele, 32. E, pô, nunca vi tanto ato. Os atos daqui estão muito melhor de aparência. Mas pitam mal, mas são de aparência. Falar em boa. Bom lembrar, né, Fael? E a gente traz agora na telinha do Alterosa Esporte, né? Como é que está sendo a preparação do Cruzeiro para esse jogo diante do Internacional lá no sul do país. Um desafio que promete não ser nada fácil. O Cruzeiro entrará em campo contra o Internacional
com o objetivo de voltar a vencer e acabar com essa fase ruim. Com apenas uma vitória nos últimos 5 jogos, o Clube Celeste quer a virada de chave contra o Gaúcho já neste fim de semana. O problema é que o adversário vive uma excelente fase. O Inter é considerado por muitos torcedores como o melhor time da temporada. No ano, são 14 jogos, com 9 vitórias e 5 empates. Além da boa fase do rival, a Raposa vai ter que superar ainda um grande tabu contra o time gaúcho. A última vez que o Cruzeiro ganhou do Colorado foi ainda em 2016. De lá para cá foram 11 jogos, com 6 derrotas e 5 empates, divididos entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Mas neste ano a Raposa pode ter um trunfo a mais: Gabigol. O atacante tem um bom retrospecto contra o Inter. Em 20 jogos, o centroavante já marcou 8 gols e pode ser uma peça fundamental nesta partida. Tá, ele fez 8 gols não jogando pelo Cruzeiro, né? Então é aquilo que eu falo com todo mundo. Cássio é um baita de um jogador, tem uma história maravilhosa. Dudu, um baita jogador, tem uma história maravilhosa no Palmeiras. Gabriel Barbosa, uma história maravilhosa no Flamengo. Tá na hora de escrever a história maravilhosa com a camisa do Cruzeiro. Essa ainda vocês não fizeram. Então, ou seja, bom retrospecto do Gabriel, que ele possa manter esse bom retrospecto dessa vez vestindo a camisa do Cruzeiro. Substituição no telão da Alterosa Esporte, porque Hugo Eduardo está chegando com um provável Cruzeiro. Antes de mais nada, essa certamente não será a escalação do Cruzeiro para o jogo contra o Internacional. Hoje, conversando com a Bebé e com meus amigos no grupo da bancada, eu pensei em uma escalação que, de repente, seria ideal para que a gente possa ter um time com uma transição mais rápida e com um ataque um tanto quanto mais ofensivo, principalmente nesse setor de meio campo. Futebol brasileiro, Jardim, é um futebol que sempre teve muita gente ocupando o meio-campo. Você ganha o futebol, inclusive, com um setor ofensivo que funciona bem e dominando bem o meio-campo. É ali que funcionam as principais articulações do jogo. Então, eu particularmente escalaria o time, pelo menos para o restante da temporada, com Cássio, Fabrício Bruno, Jonatas Jesus. A opção aqui eu coloquei o Kaique, mas manter o Marlon também, Marlon ou Kaique aqui na posição. O Romero, como aquele cara de desconstrução de jogada, o William do lado direito. Agora vem a minha grande modificação. Eu colocaria o Rodriguinho, porque o Toledo sempre elogiou muito o Rodriguinho, principalmente nessa função aqui do meio-campo aqui, atuando para articular e a transição para chegar a bola rápida no ataque. Com o Matheus Henrique um pouco mais avançado, no jogo contra o América a gente percebeu que ele consegue fazer essa função. O Matheus Pereira vai estar aqui pro lado direito, mas com liberdade para entrar nesse setor aqui, com o Matheus Henrique fazendo esse corredor, junto com o William, precisando desse suporte, porque o William quando sobe, ele é bom no jogo ofensivo, mas a defesa fica muito exposta. Então o Matheus Henrique pode dobrar essa marcação aqui, ou de repente ocupar esse espaço pro Matheus Henrique, pro Matheus Pereira centralizar. O Dudu do lado esquerdo, que é o principal jogador do Cruzeiro até o momento, quando entra jogando muito bem, e o Gabriel Barbosa ali na frente. Evidentemente com a possibilidade de você colocar o Kaique Kenji, de você colocar até mesmo o Batistella da categoria de base para começar a jogar no meio da galera, para poder ter um ataque melhor e um time do Cruzeiro para mudar essa história que tá osso, viu, filho? Essa aí é a escalação ideal do Gão. Ô, Gão, no caso do Cruzeiro, né? Não foi divulgada oficialmente, boa, né? Essa história é muito boa, ela foi vazada, olha a história. Criminosos furtaram, né, uma fábrica parceira da Adidas e levaram algumas camisas oficiais, inclusive se tivesse do Cruzeiro. roubado a loja de pijama, tinha... tinha vazado a camisa da América. E aí, da divulgação sobre a operação, né, de combate a esse tipo de crime, acabou aparecendo ali 2 camisas, a camisa número 2 do Cruzeiro e essa branca aí, Hugão. Essa história é muito boa, gente, mas é muito boa. Isso entra, gente, para a história do futebol mineiro. O lançamento da delegacia. Né? Tinha que ter colocado os caras apresentando a cadeia. Não, mas isso é muito maravilhoso, cara. Tem uns amigos meus falando, mano, que história maluca e tal. Se o Cruzeiro conhecesse o delegado, fala assim, põe ele para vestir a camisa, já filma e faz o lançamento mais inédito do Brasil. Eu tenho uma teoria da conspiração que é o seguinte, sempre falo assim, vazou a camisa nova. Eu sempre acho que nessas teorias da conspiração, eles falam assim, ó, posta aí uma foto, eles fazem isso pra galera começar a dar uma avaliada, começar a falar da camisa. Essa aí eu nem posso falar que foi teoria da conspiração. É uma história muito boa, velho, muito boa. Vai daí, Laura. Deixa eu só pular para falar do Cruzeiro, daqui a pouco a gente volta para falar do Atlético, só pular para falar do Cruzeiro, que se a gente falou de grande teste na temporada, para o Atlético, que é o São Paulo, para o Cruzeiro, inegavelmente,
talvez até maior do que esse do Atlético aqui. Por quê? Internacional invicto em jogos oficiais na temporada, jogando em casa, e é um time muito bem ajustado. Mas é muito bem ajustado. E é lá que o Cruzeiro vai tentar quebrar exatamente esses números de jogos oficiais do Inter na temporada. Valuzeiro? Jogo dificílimo. Ontem eu vi parte do jogo do Inter contra o Bahia, um time que o Roger Machado hoje tem completamente o time nas mãos, né? O time joga de tantas formas diferentes e com ótimos jogadores. O Alan Patrick jogando muito, todos jogando muito bem. O Wesley, que passou aqui pelo Cruzeiro, um grande personagem lá no Inter. O lateral esquerdo, enfim, é um time realmente muito encaixado e o Cruzeiro tem muitas dificuldades. Até historicamente é um jogo desses clássicos, né? Assim como também Atlético e São Paulo, Internacional e Cruzeiro, desses jogos cercados de histórias também. E o Beira-Rio com certeza vai estar repleto, torcedor do Inter apoiando muito o trabalho do Roger. E a expectativa, né, para ver o que o Leonardo Jardim vai fazer. Eu sou, neste momento, bastante contra aqueles que defendem que o sistema já não deu certo apenas com dois jogos acontecendo, um jogo no Campeonato Brasileiro e outro na Sul-Americana, que o Leonardo Jardim precisa, para mim, de um ajuste, talvez, nas peças, entre o que ele fez contra o Mirassol e o que ele fez contra o Santa Fé. Mas sistema, ele está em busca de um modo. Como é que você vai mudar algo que você minimamente não tem uma base ainda? Aí vai virar aquela famosa centrífuga futebolística, né? Mas isso, longe de estar com a razão, é só um ponto que eu defendo neste momento, né, do Cruzeiro tentar fazer algo taticamente parecido com o que fez nos últimos 2 jogos, mas com peças diferentes. E aí muda muito a função e a determinação, mas é realmente um teste dificílimo para o Leonardo Jardim e para o Cruzeiro no domingo no Gigante da Beira-Rio. Não é que o esquema não deu certo para mim, tá, HG e Valu? É que hoje, para mim, ele precisa ser repensado. E é hoje, pelo momento que o Cruzeiro está. O Cruzeiro precisa mudar essa forma de jogar, pelo menos hoje. Isso não impede o Cruzeiro voltar a ter essa forma de jogo daqui 2, 3 semanas, daqui 2 meses, daqui 1 mês, daqui a alguns dias, daqui a um momento. Mas hoje eu não entraria com esse 4-2-4, que é pelo menos a forma que eu enxergo esse esquema adotado pelo técnico Leonardo Jardim, mesmo quando ele utilizou o Christian no jogo contra a União de Santa Fé. O que eu pensaria em fazer agora talvez fosse um 4-3-3, com um cara centralizado, 2 pontas abertos e recuando um dos caras que joga mais próximo ali do Gabigol no ataque para o meio-campo. Eu acho que isso faria o Cruzeiro ter um pouquinho mais de qualidade no meio-campo, competitividade no meio-campo, que para mim é o que faltou nos 2 jogos. Eu posso? Pode, fica à vontade. Posso perguntar uma coisa? Não, pode terminar de concluir. Não, é só isso. Para mim foi o que faltou, de fato. Como é que você entende? Como é que você entende que no 4-3-3, tirando um jogador do meio-campo, diferente de um 4-4-2, você teria... Não, eu estou te perguntando sem maldade. Eu não consigo enxergar um 4-4-2. Mas sem bola Thiago. Sem a bola Mas a partir do momento que você puder jogar sem bola, você pode jogar no 4-5-1, no 4-1-4-1 sem bola. Mas ele não fez isso. Não, então, estou dizendo como você pode jogar. Eu acho que quando você está jogando num 4-3-3 e aí você precisa voltar na marcação, ele, em vez de ser 4-3-3, ele pode virar 4-1-4-1. Você tem até mais sustentação defensiva. Ele me surpreenderia, mas tô também pegando, acho que ele me surpreenderia. Tô pegando como base, eu tento tatear dentro daquilo que ele fez. Eu entendo que os seus comentários não são propriamente o que você prefere, isso, mas o que você tem visto do que o técnico tem feito. Exato. Eu não consigo imaginar que ele faça isso que eu estou te falando. O que eu gostaria de ver, o Cruzeiro jogando com 3 meio-campistas, e aí até digo aqui, já que o Matheus Pereira não está à disposição, quem seriam os 3 meio-campistas na minha cabeça? Eu colocaria os 2 volantes da forma que eles jogaram, e ainda acho que, cara, não é o ideal, mas colocaria o Wallace e o Romero, deixaria o Matheus Henrique logo à frente deles, e abertos, Wanderson, Dudu e Gabigol. Voltando, na hora de marcar, cara, você recua um pouco mais o Romero, deixa ele ser o cara logo à frente da zaga. Vira um pouco um 4-2-3-1 também, isso, né? Pode ser um 4-2-3-1. Eu pensaria dessa forma agora. E assim, cara, não é demérito. Esse esquema dele eu acho que vai dar certo em algum momento. Mas na sua formação, Romero e Wallace, né? Hoje sim, mas é porque é o que tem. Pode ser, sabe uma coisa que pode ser? Pode ser o Christian.
Você tira o Wallace, bota o Romero. Eu queria ver logo à muito frente, Romero e Christian. Coloca jogando Romero, juntos. Christian e Matheus Henrique. Um ao lado do outro, deixando Cara, o Matheus mais solto. E na hora do mexer o time, sabe? E aí o Dudu e o Wanderson. Ou só o Cruzeiro? Eu tô pensando mais nesse momento no Cruzeiro. Porque eu vejo é uma boa escalação. Né? Mas o Galante, adversário sendo o Inter do jeito que ele está, será que não vai ficar muito faltando uma força maior de marcação? Quando você coloca... Mas você tem, Não, aí você tem três marcadores. Não. Você tem três marcadores. Mas você está soltando mais o Matheus Henrique, não? É bom. Não, você solta, mas ele sabe fazer a recomposição. Teoricamente, se todo mundo quer ganhar, em algum momento, você não precisa jogar o jogo inteiro com a bola, não. Em algum momento a bola vai ter que passar no pé desses caras. Isso. Em algum momento o Matheus Henrique vai ter que ficar um pouco mais solto. Em algum momento. Isso em ficou 90 bem minutos, claro pode no ser 2 jogo minutos. contra o Santa Fé. Então é bom você ter o Vidalba ali como lateral segurando a onda. Eu prefiro. Eu ainda teria o Vidalba como lateral, embora não tenha gostado da atuação do Vidalba. Dificilmente eu concordo em tudo que o Thiago fala. Hoje você tá concordando? Totalmente. Eu não tiro uma linha do que o E Thiago assim, falou. eu talvez pensasse no Vidalba, mas eu não gostei do Vidalba contra o União. Mas acho que foi um problema geral do Cruzeiro, não só do Vidalba. Mas eu acho que o Cruzeiro hoje ele fica desguarnecido ainda defensivamente. Essa é a minha única preocupação. Se o Cruzeiro consegue mexer ali a ponto de não ficar desguarnecido nesse primeiro momento, eu acho importante. O meu sonho era ter o Matheus Pereira nesse time aí. Aí você tira o Wallace da formação inicial que eu falei, Recua joga o Matheus Henrique e aí volta o time Romero. anterior, o time que a gente Exato. viu no início da temporada. Só que você teria que em algum momento falar para esses caras, olha, todo mundo tem que voltar para marcar. Porque o ponto principal é, vai enfrentar o Inter, tá jogando bem o Inter, tá jogando bem o Pressão, casa cheia. Inter. Pressão, casa cheia, beleza. Todo mundo tem que marcar. Eu acho que você só segura o o Gabigol. ponto ainda é a competitividade no meio-campo. E eu tô com você. Eu tô contigo. Assim, especialmente, eu não estou jogando tudo para os dois volantes, repito. Principalmente no jogo contra o Mirassol, que eu estive no Mineirão, e tive no jogo contra. Mas o Mirassol, claro, gente, o Inter não tem comparação com o Mirassol. Naquele jogo contra o Mirassol, para mim, os homens que jogaram aberto pelo meio-campo, aí pode ter um entendimento igual do Thiago, os atacantes ou os meias, como disse o Leonardo Jardim, eles cumpriram naquele jogo. Mas se os volantes não morderem, os volantes do Cruzeiro tiveram problemas, com todo o respeito que o jogador merece, com o Chico Kim. Quando você coloca o Chico Kim e olha para o Alan Patrick, você está falando de jogadores de uma qualidade bem diferente, né? É preciso aumentar o senso de combater, né, no meio-campo, ali, especialmente dos volantes. Então, às vezes eu vejo o Cruzeiro jogar. Você não quer de jeito nenhum o Wallace Não, independentemente de peças, tá? Não, a questão do Wallace e do Romero, veja bem, não é uma vontade minha. Eu juro, eu adoraria que acontecesse. Por quê? Porque, em tese, o Cruzeiro ficaria com a defesa protegida. Em tese. Sim. Tá? O Valu tem dito aqui e eu concordo. O problema do Wallace tem sido mais com a bola no pé do que sem ela. A bola demora demais, pensa demais, e às vezes queima no pé e tal. Então, veja bem, o que tem me incomodado, às vezes vendo o Cruzeiro jogar, cara, eu volto lá para 1982, 3, 4... Parece o futebol da década de 80, cara. É um time... Quer dizer... Nave muito lenta. Por vezes sim. Claro que não é o que o Jardim quer, o que o Jardim gosta. E nós falamos isso aqui antes, logo da chegada dele. Tudo caminho para a gente ver um Cruzeiro muito parecido com o Botafogo do ano passado. Né? Mais perto que o Jardim quer são os primeiros 20 minutos contra o Mirassol. É mais perto do que ele deseja. Só que isso é o que ele deseja, mas não é o que a gente tem visto. Mas vocês acham que ele vai falou uma coisa que eu bato muito em cima disso, cara. Não é raso, pelo amor de Deus, quem pede isso. Sabe por quê? Porque o Corinthians compensa às vezes, uma limitação. O Garro não está no meio campo, o time perde em criação, porque o Matheus Pereira deles. Eles compensam competindo, eles compensam correndo mais que o adversário. O melhor exemplo é a União, pô. Em competição, o União é muito inferior, mas muito inferior tecnicamente, mas competiu e aí conseguiu a vitória. Eu não acho que o União competiu mais do que o Cruzeiro, tá? Eu acho que competiu muito. É porque fica esse retrato, né, Elton, que o Cruzeiro não teve um jogador para parar a bola nos pés. Então você está vendo sempre o União com a bola no pé, mas eu entendo, eu respeito. Eu não consigo... De verdade, esse jogo do Cruzeiro contra o União é deprimente, é uma partida pífia do Cruzeiro, é uma partida distante, os jogadores estavam distantes,
um entre o outro, não tinha competitividade. Mas aí não é competição. Não tinha. Se os jogadores estão distantes um do outro, é desorganização, né? Falta de competitividade. Não, Thiago, eu estou só dando pontos que eu vejo o time pífio do Cruzeiro no jogo contra o União. Eu não estou falando simplesmente da questão de competitividade. Eu acho que o Cruzeiro competiu pouco frente a uma equipe fraca, uma equipe muito fraca, extremamente limitada. A tabela do campeonato argentino mostra isso, e que onde tinha a bola tinha 2, 3 jogadores dessa equipe. O Valu talvez discorde de mim do que eu considero o motivo da derrota, porque eu acho que foi desorganização. Eu acho que o Cruzeiro foi desorganizado contra o União. Eu acho que, cara, não falta em momento algum ali. O União foi mais organizado que o Cruzeiro, que é um absurdo. Pra mim é um absurdo. Aí foi muito mais coisas além. Eu acho que a organização foi muito mais coisas. Quando vocês falam de competitividade, aí vocês acham que vai resolver isso com mudança de peças, ou vocês acham que é postura? Ah, é postura. É postura? Então, por isso que eu discordo de competitividade. Mas só que tem um detalhe. O que eu penso vai ao encontro do que o Thiago pensa. Você só consegue competir bem, ser um time extremamente intenso, quando você tem organização. É isso que o Léo Jardim está procurando e que ainda não encontrou. Quando esse time estiver organizado, consequentemente, ele corre menos, ele ocupa melhor os espaços, ele fica mais compacto, ele compete mais e ele necessariamente pode se tornar um time mais intenso. Então, uma coisa, não são coisas excludentes, cara, não são. A organização leva a um time mais intenso, porque só correria também não resolve, só correr errado. Esse é um problema. É isso aí, pessoal. O Cruzeiro entra em campo no Beira-Rio domingo, dia 6, às 18h30, para encarar o Internacional pela segunda rodada do Brasileirão e terá o desafio de quebrar um incômodo jejum nas últimas 5 competições em que enfrentou o Colorado e a Raposa não venceu, né? A missão celeste promete ser bem complicada. O Internacional é a única equipe da Série A do Brasileiro que ainda está invicta em 2025. O Cruzeiro está em preparação para enfrentar o Internacional no domingo em Porto Alegre e ainda está sem o atacante Gabigol, que continua no Rio de Janeiro seguindo o julgamento do seu recurso. A previsão é que Gabigol participe das atividades desse sábado, marcada no período da tarde, na Toca da Raposa, antes da viagem para Porto Alegre. A expectativa é que haja uma resposta sobre o recurso nesta sexta-feira, no último dia previsto para o julgamento. Já o meia Matheus Pereira trabalhou normalmente com o grupo, mas ainda não tem presença garantida na delegação que viajará para Porto Alegre para encarar o Internacional. O camisa 10 da Raposa tem sido liberado pela diretoria para permanecer na capital para poder acompanhar a esposa que está prestes a dar à luz ao seu primeiro filho. Vou ficando por aqui, mas já deixe nos comentários qual o seu placar de Cruzeiro contra o Internacional. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cortes do Cabuloso. Até o próximo vídeo, gente!